Ei, gente! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui pela TV Horizonte. O senhor aí, ó, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho, né? Mais uma vez estamos aqui com o Ei, gente! Suelen Ogando conosco nesta tarde de quinta-feira. Boa tarde, assim, boa tarde você que está aí, nossa audiência maravilhosa, qualificada, né, assim. Pessoal, olha, a gente quer que você mande um e-mail ou até mesmo, quem sabe, um WhatsApp, é mais seguro. Pegue seu celular, coloque ele na horizontal, grave um vídeo de denúncia ou alguma coisa que você até possa sugerir pra gente estar falando aqui no nosso programa, a gente quer ouvir você, tá bom? Já tá aí, ó, na sua tela. Só direcionar o celular na sua tela e você já manda direto. Ou se você quiser, anota aí. É o 996 80 29 10 e nós estamos na TV Horizonte, canal 30.1 HDTV Digital e também no YouTube, gente, com transmissão ao vivo pelo TV Horizonte Oficial. Pois é, a gente às vezes dá muita notícia ruim, não é verdade? A gente sempre fala, critica, xinga, né? Fala das coisas ruins que estão acontecendo nesse país, mas de vez em quando a gente tem que falar das coisas boas também, né? Eu, por exemplo, quero dizer aqui hoje para vocês que uma notícia boa que surgiu hoje foi que o pessoal, os novos administradores do metrô de Belo Horizonte estão anunciando que já em janeiro desse ano de 2026, a estação do Novo Eldorado, ali perto da antiga fábrica da Mafessa, por ali, vai ser inaugurada. Olha que beleza, hein? E quiser, é um caminho andado para mais tarde nós temos, por exemplo, a estação do Beatriz ou do Bernardo Monteiro, que vai ser excelente para a população que está mais ao centro de Contagem. E é o metrô que vai andando para Betim, porque quando o metrô foi inaugurado, do chamado Eldorado, que na verdade ali o bairro ali, é o bairro JK, do Eldorado até o centro de Belo Horizonte, na estação da Central, quando o metrô foi inaugurado até ali, né, a esperança é que ele fosse até Betim e fosse até Venda Nova. Venda Nova foi no governo Fernando Henrique. Depois do governo Fernando Henrique, o metrô não andou nada. Foram 8 anos de Lula, mais a Dilma Rousseff, também foi o governo do Bolsonaro, o metrô não andou. Veio andar agora, né? Andar agora porque no governo Bolsonaro, 2 bilhões e 600 milhões de reais, que eram um dinheiro da Vale do Rio Doce, que foram reservados para a expansão do metrô. E com a privatização do metrô, as obras estão andando, né? Já estamos fazendo, o pessoal do metrô já está fazendo a desapropriação, porque eles deixaram tudo pronto para o metrô da linha do Calafate ao Barreiro. Só que as obras não andaram, né? O pessoal foi chegando e foi invadindo novamente. Agora todo mundo quer receber dinheiro, quer ser indenizado para sair de lá. Fizeram a invasão e quer receber um dinheiro para sair de lá, né? Para dar o lugar para o metrô ir até ao Barreiro. Do Barreiro, se Deus quiser, vai a Ibirité, depois vai a Brumadinho, o metrô vai andar como vai andar depois lá da cidade de Betim, pode ir até lá em Mateus Leme, pode até a Itaúna. Aliás, nós tínhamos um subúrbio que era elétrico de Belo Horizonte a Divinópolis. Eles desativaram essa linha, que era um trem elétrico que corria o dia inteiro entre Belo Horizonte e Divinópolis. Infelizmente, isso acabou, né? Que vai ser substituído pelo metrô. Então, é uma boa notícia, né? E já também, para o final do ano que vem, né, o metrô está anunciando que talvez já 1 ou 2 estações do metrô que vai do Calafate ao Barreiro serão inauguradas. Então, vamos ter esperança, notícia boa. Não é isso, Suelen? Isso mesmo, Acir.
É, pessoal, o frio chegou, viu? E chegou para ficar. Sensação térmica de menos 15, gente, hoje. 15 graus negativos. Então, vamos fazer o seguinte? Que tal a gente doar um pouco de esperança, aquecer um coração? Doe aqui na TV Horizonte um agasalho, roupas, gente, itens de higiene pessoal e até mesmo, que tal um creme hidratante para estar hidratando, né? A pele de várias crianças, enfim, idosos que estão aí no frio, gente, iminente ao frio. Então, olha, entregue aqui na TV Horizonte, nós estamos na Avenida Itaú, 515 no Dom Cabral, ou até mesmo na Pastoral de Rua, que fica lá na rua Além Paraíba, no 208, no bairro Lagoinha. Então, pessoal, doe esperança e aqueça o coração, né? Na Igreja Nossa Senhora da Conceição, né? Muito bem. É, porque é mais fácil falar Igreja Nossa Senhora da Conceição, na Lagoinha, que o pessoal já conhece bem, né? É isso aí. Bom demais. Pois é. Está chegando a 16ª Torcida de Deus, né, no Mineirão, que acontece no dia 19 de junho. O kit torcedor foi preparado especialmente para os fiéis que vão participar do maior evento católico do Brasil, em Minas Gerais. A compra do kit não é ingresso para a Torcida de Deus, não. Ficou alguma dúvida, né? A compra do kit é o ingresso, né? Para a Torcida de Deus. Você compra o kit, tem a camisa, não é isso? Tem tudo isso, né? Uma maravilha, né? O que entrou aí? Parece que entrou alguma coisa. Eu acho que entrou a divulgação. A divulgação? Vamos lá então, com a divulgação da Torcida de Deus, vamos lá. Encontro do povo de Deus, meio século de fé e devoção, um dia de oração e louvor. No dia de Corpus Christi, celebramos o Jubileu da Esperança. Dia 19 de junho, a partir do meio-dia, no Estádio Mineirão. Procure sua paróquia e se inscreva para a caravana. Acompanhe a missa e a procissão do Santíssimo Sacramento a partir das 5 horas da tarde, ao vivo pela TV Horizonte, Rádio América e redes sociais. Mais informações, 31 3269 3100. Vamos agora à redação? Isso mesmo. João Eduardo Santana está na redação com notícias quentes agora pra gente. João, boa tarde. Oi, Assir, boa tarde. Suelen, boa tarde. Agora 5h11 em Belo Horizonte. O mundo da política é empolvoroso, Assir. Afinal de contas, o presidente Lula está em Minas Gerais nesta quinta-feira. Cumpriu a agenda pela manhã lá em Mariana, conversando com os atingidos pela barragem de Fundão no ano de 2015, prometendo também algumas outras questões que a gente vai falar daqui a pouquinho. E agora há pouco ele terminou uma agenda na Ceasa Minas, lá no bairro Cincão, em Contagem, com a presença de vários ministros, senadores, também de autoridades políticas estaduais e municipais. Lá ele falou basicamente para agricultores. Várias máquinas agrícolas foram entregues para também várias cidades aqui do estado. Eu quero começar falando de Mariana, Assir. Foi um encontro muito político, né? O Lula usou muito da sua fala para falar de política e atacou muito o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, falou muito sobre aí atrasos que o governo do Bolsonaro teria provocado na economia e também na geração de emprego e renda para os brasileiros. Foi um discurso de mais de 40 minutos, um discurso bem político. Os ministros que participaram desse encontro, tanto o ministro Alexandre Padilha, também a ministra Marina Silva, o próprio ministro de Minas e Energia, que é mineiro, Alexandre da Silveira, todos usaram, né, o espaço dado pelo presidente Lula no palco para atacar, né, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e também elogiar medidas do governo Lula. A gente sabe agora que o ponto de embate do governo com a oposição, Assir, é o chamado IOF, né, é o Imposto sobre Operações Financeiras, iria aumentar, teve uma pressão muito grande dos parlamentares da Câmara dos Deputados, o governo voltou atrás, agora o ministro Fernando Haddad tentando taxar as bets e os investimentos para tentar compensar um pouco esse desparâmetro, digamos assim, né? Tentar colocar um pouco mais de dinheiro no governo. E um dos principais destaques da fala do presidente Lula em Mariana, Assir, foi o lançamento, digamos assim, da pré-candidatura do ex-presidente do Senado, senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco.
Rodrigo foi lançado basicamente pelo presidente Lula hoje. Lula várias vezes disse, né, interpelou o Rodrigo, perguntando inclusive sobre projetos em relação ao gás. Lula disse, nossa, como é que o povo pode pagar um gás tão caro, né? E interpelando de fato o senador Rodrigo e jogando para ele aí perguntas, fazendo reconhecer como pré-candidato. Rodrigo não se disse pré-candidato ao governo, mas foi lançado por Lula. Agora o que vai acontecer a gente não sabe. O senador Rodrigo Pacheco também fez uso da palavra, a gente vai ouvir agora o que ele disse. Vamos lá. Nós precisamos reconstruir o nosso Estado. Nós precisamos reconstruir as nossas estradas e a nossa logística. Nós precisamos reconstruir os nossos equipamentos públicos. Nós temos que melhorar urgentemente a autoestima do Estado de Minas Gerais, que precisa estar inserido nas grandes discussões nacionais. E isso se faz, meus caros amigos, minhas caras amigas, com a política. Não é com a negação à política, não é com a negação à ciência, não é com a negação à história do Brasil. Portanto, eu gostaria de invocar esse compromisso público-político para que estejamos unidos nesta reconstrução do Estado de Minas Gerais através da política com P maiúsculo e de qualidade. Assir, essa foi a fala do ex-presidente do Senado, senador por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, que é o autor, inclusive, do PROPAG, né, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas do Estado com a União. É programa esse que Minas aderiu recentemente. Agora os deputados estaduais votando aí os projetos pormenores que vão fazer parte aí desse chamado pacotão do PROPAG. Ô, Assir, um destaque que eu quero trazer da fala do Rodrigo Pacheco, ou melhor, dois deles. Primeiro, Rodrigo bateu e assoprou, né? O Rodrigo, ele fez uma crítica muito pesada ao governador Romeu Zema, principalmente a falta de diálogo do governador Romeu Zema com as demais esferas de poder. Lembrando que ontem Zema disse à Rádio Itatiaia, a repórter Edilene Lopes, que Lula estava se apropriando de coisas que não eram dele, né? Se apropriando de obras e outras coisas que não eram deles e vindo aqui para Minas Gerais fazendo, entre aspas, propaganda eleitoral, né? Então, houve aí esse climão do governador Romeu Zema, tanto que ele não compareceu aos eventos, o que é de praxe. Zema não tem comparecido aos eventos do governo federal aqui no estado. Já Rodrigo Pacheco bateu um pouquinho, né? Ou seja, falou um pouco sobre as ações consideradas ruins do governo Bolsonaro e falou também sobre problemas da gestão Romeu Zema. Uma frase clássica aí que ele usou é a reconstrução de Minas Gerais a partir desses novos projetos do governo federal. E aí, Assir, você acha que o Rodrigo Pacheco emplaca? Bem, o Rodrigo Pacheco, ele foi muito gentil, ele é um sujeito educado, de uma formação ótima, né? Sim. Então, ele, num tom clássico, ele disse que Minas Gerais precisa se reconstruir politicamente, porque ele não vai dizer que o Estado está mal administrado, ele sabe das condições que o governador Zema pegou o Estado, mas ele está dizendo politicamente porque o Zema, infelizmente, o governador Romeu Zema, ele está longe das tradições políticas de Minas Gerais, né? Ele parece que é um peixe fora d'água aqui em Minas Gerais, ele não conversa com as outras esferas de poder, ele não tem elegância para receber aqui um presidente da República, mesmo que não seja do partido dele, um ministro e etc. Então, o que o Rodrigo Pacheco está dizendo? Que Minas precisa ser reconstruída a partir de uma bela ação política. Talvez ele esteja, nesse momento, aceitando ser candidato a governador, mas eu sei mais ou menos que o Rodrigo Pacheco gostaria muito, o sonho dele dourado é de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Lembrando assim, uma coisa muito importante, que nós já temos 3 com o Rodrigo Pacheco, 4 pré-candidatos ao governo de Minas. O senador Cleitinho Azevedo, né, que é o sonho de consumo aí dos bolsonaristas. Temos também o Matheus Simões, atual vice-governador de Minas Gerais, que deve assumir o governo de Minas oficialmente em fevereiro do ano que vem. Temos também Rodrigo Pacheco e um nome que pouca gente conhece, mas que é muito comum aqui da esfera política de Minas Gerais, que é o nome do Jarbas Soares, ex-procurador-geral do Estado, que já me confidenciou, assim, ter um pouco de gosto pela política. Vamos acompanhar, né? É verdade. Tá certo, João. Muito obrigada, viu? Daqui a pouco o João volta com mais notícias aqui pra gente. O Jarbas é um nome que está guardado aí, que pode ser usado aí para a campanha para o governo de Minas Gerais. Justamente assim. Daqui a pouco a gente volta. Até já! Conheça a Oral Sim,
Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, esse médico que vocês viram aí, o doutor Ricardo Justo, daqui a pouco vai falar conosco aqui. Ele é da Oral Sim. E se você quer um tratamento dentário fantástico, maravilhoso, Oral Sim. 21 17 3300, vai ligando para lá. Você liga agora, pega o telefone aí, liga para lá. Marque uma consulta, é totalmente gratuita para você fazer todo o serviço dentário que você precisa fazer na sua boca. Você pode chegar, inclusive, ao implante dentário. E você sabe, se for um implante dentário sem enxerto ósseo, você pode pagar em 18 vezes, sem problema nenhum. É bom demais. É só você ligar 21 17 3300 e fazer o seu implante dentário. São 2 endereços da Oral Sim, ali na Pedro II, esquina com Ervalha, e também na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo. Oral Sim, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a Oral Sim, mas agora a Suelen Ogando tem notícias do esporte pra gente aí com a Sara, não é isso? É isso mesmo. Olha, gente, nós vamos agora então direto da redação com a Sara Zeferino, que ela traz informações sobre a pausa, gente, do futebol brasileiro, porque agora vai lá para a Copa do Mundo de Clubes. Conta pra gente, Sara, como é que tá todo esse processo? Boa tarde, Suelen, Acir, todos que nos acompanham aí no Ei Gente. Pois é, teremos 30 dias para Atlético e Cruzeiro sem um jogo oficial, né? Sem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, enfim, o calendário dá uma pausa para a gente acompanhar a Copa do Mundo de Clubes, que tem representantes do futebol brasileiro, como Fluminense, Botafogo, Flamengo e também o Palmeiras. Então, hoje, 12ª rodada, antes desta parada para a Copa do Mundo de Clubes. O Cruzeiro joga daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, um jogo que vale a liderança para a Raposa, porque está atrás do líder Flamengo com 23 pontos. Se vencer o Vitória hoje, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. A última vez que o Cruzeiro alcançou esse lugar na tabela foi a última vez que foi campeão, lá em 2014. Então, há muito tempo o Cruzeiro não vê tudo lá de cima, né? Assim, é verdade. Isso, Ellen. E um detalhe importante sobre este jogo, de daqui a pouquinho, 7 da noite, é a situação do gramado, do Barradão, onde vai ser o jogo entre Vitória e Cruzeiro. Chove muito lá em Salvador, então o Barradão tá assim, ó, com alguns pontos alagados, né, no campo. O que pode preocupar um pouco o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, já que ele tem um estilo de jogo muito rápido, né, assim. Então, talvez ele promova mudanças pensando nessa situação crítica que tá o gramado do Barradão. Agora, falando do Atlético, que também joga hoje, mas aqui em Belo Horizonte. Enfrenta o Internacional na Arena MRV, um jogo que vale para o Galo o G6 do Campeonato Brasileiro. O Atlético não perde no Campeonato Brasileiro há alguns bons jogos e vai buscar, claro, esse resultado contra um Internacional que vem mal das pernas no Brasileirão. Está muito próximo ali do Z4, né? É o primeiro fora da zona e vem buscar essa vitória aqui, mas o Galo é franco favorito e tem uma estreia importante hoje. Tudo indica que o Dudu vai estrear com a camisa do Galo, vai estrear na Arena MRV. Vamos ver, né, se ele já estreia com um golzinho na noite desta quinta-feira. É isso aí. Me parece que o Cruzeiro vai participar de um torneio lá no Espírito Santo, né? Isso mesmo, um torneio no início de julho ali, né? Tudo indica que o Cruzeiro vai jogar nos dias 3 e 6 de julho, mas depois desse jogo contra o Vitória,
os clubes terão férias, né? Tanto É Atlético verdade. contra Cruzeiro. E aí eles vão se representar ali no final de junho, entre 26 e É verdade. 27. Vamos aproveitar e fazer aí as férias de julho, né? Uma mini férias, É uma né? mini férias, assim? como se faz a justiça, os Ah, professores, que vida etc, ruim, né? né? Verdade. Exatamente. Os Beleza. caras estão felizes lá com essa Copa do Mundo de Falou, clubes. filha. Um abraço para Legal. você, Sara. Muito Abraço, obrigada, gente. Sara. Pois Até é, mais. o Pedro Braga, o doutor Ricardo Justus, está lá em Venda Nova, preocupado porque ele perdeu 3 dentes na frente. E falou, eu posso fazer um implante só dos 3 dentes? Quem está falando é o Pedro Braga e está sempre aqui procurando saber qual é o Oral-Sim. E vocês estão lá, são os maestros aí do implante dentário? Boa tarde, Assis. Boa tarde. Com certeza ele pode estar fazendo não somente os 3, mas tem casos que podem fazer múltiplos, né? Que são vários dentes. Quando a gente fala de implantes dentários, a gente classifica sempre, ou seja, unitário ou múltiplos, né? Sei. Ou seja, um dente ou mais de um. Chegando até na parte de reabilitação total, que a gente vai falar aí, que é a técnica do protocolo, que muitas das vezes a gente usa da técnica do Alan 4 ou Alan 6, que seja 4 implantes ou 6 implantes em cima de uma prótese suportada, aparafusada também, em cima dos implantes, né? Então a gente está falando de reabilitação complexa, mas no caso dele parece uma reabilitação menor, com certeza também ele pode estar fazendo. Pois é, quem tem 2 caninos assim já pode fazer um tipo de implante diferente? Não, primeiro a gente tem que entender, se ele tem os caninos dele, existe a prótese do tipo que a gente fala ponte fixa, né? Que é sobre dente. Mas que é fixa, que Ela é entra fixa. nos 2 caninos. Exatamente, mas é sobre dente, tá? Se o paciente não tiver os caninos, a gente pode estar instalando, desde que ele tenha essas falhas dos anteriores, instalando 2 implantes e fazendo essa ponte fixa sobre implante. Uma pessoa que ficou apenas com osso só na frente, na parte superior, e perdeu o osso nos cantos da boca, tem jeito de fazer um implante? Quando ele é totalmente desdentado, sim, que é a técnica que a gente preconiza, chama All-on-4, que é o quê? Nada mais é que a gente distribuir os implantes nessa região, que é uma região de osso de qualidade, na qual a gente consegue travamentos ideais já até mesmo para colocar já uma prótese fixa já na hora, provisoriamente. Sei. Então quer dizer que há essa possibilidade. Com certeza. Pois é, aqui as pessoas às vezes ficam perguntando, eu tenho muita vontade de fazer. Aliás, né, doutor, é bom lembrar que antigamente implante dentário era para gente rica, né? Famosa e etc. Fulano, que é um magnata, trocou a boca e tal, e etc, né? Hoje todo mundo pode fazer, né? Lá na Oral-Sim, vocês atendem lá desde o engenheiro, do médico, até pessoas mais simples. Com certeza, sim. Hoje a implantodontia está acessível a toda a população, né? E nós da Oral-Sim, a gente sempre concilia a forma de pagamento com o diagnóstico do paciente, com o bolso do paciente mesmo. Então isso é muito vantajoso, porque abriu um leque de possibilidades para toda a população. E aproveitando assim, já que hoje é Dia dos Namorados, a Oral-Sim a gente está esse mês, inclusive, fazendo ofertando uma campanha, né, para o Dia dos Namorados, tanto com lentes de contato, clareamentos, a parte estética, né? Sei. Então, aos namorados aí que querem agradar, nos procurem. E eu vou aproveitar também, já que é Dia dos Namorados, vou mandar um beijo para minha esposa, que é minha eterna namorada, porque senão eu chego em casa e ela briga comigo. Pois Doutor, é. vou aproveitar também e falar, ô mozão, garante aí isso meu aí, clareamento né? também, olha lá, ó, na Oral-Sim, hein? Tá vendo? E as namoradas, né, estão sempre aí. Aqui, é muito interessante falar isso, até porque nada melhor do que uma boca bonita, maravilhosa, para um beijo maravilhoso, né, irmão? Né? É verdade. É isso aí, né? É Ô, isso doutor, aí. muito obrigada. Muito obrigado Até pela a sua próxima. presença. agradeço. A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Suelen, nós fizemos aí durante alguns dias um chamamento das pessoas para participar de um sorteio aqui no Dia dos Namorados. Isso mesmo, assim, olha, já saíram os ganhadores, ou melhor, as ganhadoras, gente. Olha só,
5 primeiros lugares, os 5 primeiros lugares, vamos falar? Olha, em primeiro lugar ficou a Carolina Diniz, em segundo lugar ficou a Valdirene Cruz, em terceiro lugar ficou a Ivne Coura, em quarto lugar a Ana Flávia e em quinto lugar a Monique Celto. Gente, parabéns, a nossa equipe inclusive já entrou em contato com vocês, passando todos os detalhes. Obrigada a todos que participaram, tá aí na tela já, olha gente, todas as ganhadoras, hein? Parabéns, né? Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foram mais de 30 nomes, viu? Assim, bombou isso daí. Eu gostei demais de ver a participação de vocês. Parabéns, obrigada, boa sorte. Para os próximos também, né? Queremos ter a participação de vocês aqui, que vamos ter vários sorteios ao longo dos dias. Nos próximos dias, inclusive, vai ter o kit feijoada novamente. Muito vai bem. ter um kit de queijo e doce. Ô, delícia, hein? Bom vai demais. ter um jantar no restaurante lá no Guarujá. Uau, né? hein? Guarujá, que vai ser chique. bom demais, né? Muito Isso bem. aí. Mas agora vamos receber a neuroarquiteta, a Isso doutora mesmo. Germana Lara, que traz dicas de ambientação para o mês dos namorados. Mas tem um sujeito, um amigo meu, que fez uma coisa diferente no quarto dele, né? Ele, na parede em frente, ele colocou uma paisagem, né? Parece que você estava vendo longe aquela montanha, aquele sol bonito e tal. A neuroarquitetura cuida justamente disso, de um bom momento para quem fica dentro de casa, por exemplo? Exatamente. Assim, primeiramente, boa tarde. Boa Muito tarde. obrigada pelo convite. Né? Então, a neuroarquitetura é justamente isso. Ela é uma conexão da arquitetura com a neurociência, onde tem estudos ali científicos que comprovam como funciona o comportamento nosso dentro dos ambientes, qual que é o impacto nas emoções. E aí, quando a gente vai colocar isso nos projetos, a gente quer impactar o quê? Emoções positivas, né? Que a gente tenha comportamentos positivos, boas relações. E esse exemplo do seu amigo é um campo da neuroarquitetura que chama Germana, biofilia. você rapidinho, só joga o seu cabelo assim para todo mundo ouvir que tá batendo no microfone Tá. e te ouvir Aí, melhor. Isso, beleza. muito obrigada. Obrigada. Isso. Bom, e como eu estava falando, esse caso aí do seu amigo, que ele colocou um quadro com uma paisagem Uma parede, né? Ele colocou verde. aquela coisa de papel, né? Foi uma Papel de paisagem. parede. Papel de parede, uma paisagem linda, né? Isso aí é um estudo dentro da neuroarquitetura que chama biofilia. O que é isso? É a relação do ser humano com a natureza. E a gente sabe que trazendo essa natureza para dentro de casa, a gente fica mais tranquilo, mais calmo, se sente mais acolhido. A gente Inclusive- identifica, então, naturalmente, uma pessoa, né? Pelo que ela faz na casa dela, o que ela deixa, por exemplo, uma pessoa que pinta uma casa com uma cor horrível, escura, e que deixa a casa escura, parece que aquela pessoa parece que não tem uma aura diferente. Vandinha Adams, pinta de roxo. Realmente, assim, a casa, ela, né, se a pessoa é ela que decora a casa dela, esse retrato da casa é ela mesma. Então, de fato, a casa está conectando ali com o humor, né, com os hábitos da pessoa. Então, se a pessoa quer uma casa escura... Germana, nós vamos chamar o João enquanto isso, só um minutinho, Tá. porque deu um problema no microfone dela, a gente vai deixar tudo certinho, mas vamos chamar o João agora, direto da redação? Vamos lá. João Eduardo Santana. traz novidades pra gente. A gente continua acompanhando aquilo que é notícia em Minas, no Brasil e do mundo, Suelen e Assira. Então, quero falar agora sobre um assunto muito importante que e foi a votação hoje no Senado Federal da chamada CPI das Bets. Hoje foi votado o relatório da CPI das Bets, que foi relatado aí pela senadora Soraya Tronic. A CPI das Bets, que investigou nos últimos meses aí a atuação de várias pessoas relacionadas ao mundo das empresas digitais, né? Inclusive influenciadores digitais muito famosos, como a Virgínia Fonseca, cujas imagens você vê na tela, também Deolane Rezende, né? Rico Melquiades e outras pessoas aí envolvidas com publicidades no mundo da Bets. Por incrível que pareça, Assírio e Suelen, o relatório da senadora Soraya Tronic foi rejeitado pelo Senado, né? Olha só. Foram 4 votos a favor, 3 contra. Então, o resultado da CPI, relatório rejeitado. Ou seja, o Senado não vai oficialmente
fazer as indicações da senadora relatora, porque o relatório foi rejeitado. A Soraya Tronic já afirmou por meio de nota que o mandato dela vai investir nessas denúncias e encaminhá-las para as autoridades competentes, mas não será oficialmente pelo Senado, porque, como eu disse, o relatório da CPI das Bets foi rejeitado. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, Assir e Suelen, que uma das falas, né, e um dos crimes que são apontados pelo relatório da senadora são lavagem de dinheiro, estelionato, até contravenção penal e também tráfico de influência. A relatora chegou a afirmar no relatório, perdão a redundância, que, de fato, as bets no Brasil são um, abre aspas, faroeste no universo, e defendeu também mudanças legislativas urgentes para fechar as chamadas brechas legais e proteger os consumidores. Afinal de contas, tem muita gente, a Assir e Suelen, que está viciada em jogos online e está perdendo todo o seu dinheiro. Inclusive, o governo federal quer até frear um pouco dessas vendas online envolvendo aí o Bolsa Família. Muita gente gastando os benefícios sociais do governo para apostar, e isso tem gerado um problema muito grande. Não é isso, Assir? Verdade. Agora, é uma coisa difícil, né? Nós conseguimos tirar a propaganda do cigarro da televisão, dos jornais, das revistas, né? Você lembra? Lembro demais. O cara fala, ministra, ao sucesso com Hollywood, né? Sim. Aquelas coisas todas, né? Sim. Nós conseguimos tirar, né? Vai ser uma batalha tirar. Lembrando que uma das proibições aí que parte dos deputados, dos senadores querem é da publicidade das bets na TV, no rádio, mas também aí, nas quando mídias o ministro sociais. da Fazenda disser... Hein? Justamente. Teve até bets no futebol. E quando né? o ministro da Fazenda disser que as bets vão colaborar com 80 bilhões de reais aí para tirar o buraco do orçamento... Justamente. Vai ser um problema Vai ser gigantesco difícil. negociar isso tudo. É um impasse. Beleza. Mas vamos João, continuar obrigada, falando viu? com a Até nossa neuroarquiteta, a doutora Germana Lara, que estava falando conosco. Houve um problema no microfone, né? Agora só está com o microfone na mão para falar conosco com mais tranquilidade. Muito né? bem. Nós estávamos falando de uma pessoa que pinta uma casa com a cor horrível, né? E uma cor tétrica, e que, nossa senhora, aquela pessoa deve ser uma pessoa muito difícil, porque a cor da casa dela não traz nenhum benefício, assim, para a saúde das pessoas, né? Sim, né? A cor escura, realmente, ela tem essa questão. Toda cor, ela vai influenciar no nosso humor, nas nossas emoções, né? Então, se a gente quer trazer emoções positivas, conforto, acolhimento, a gente trabalha ali com cores terrosas, com cores neutras, e para cada ambiente tem um tipo de cor recomendado. E é esse caso aí que você está falando de uma cor toda escura, realmente ele traz o quê? Um comportamento de uma pessoa mais introspectiva. Então, essa neuroarquitetura, ela inclusive influencia, né, na composição, quando você vai fazer um projeto de uma casa, na composição de mais claridade, uma janela mais bonita, né, pegando numa parte da rua que é gostosa, uma parte da imagem do lugar onde a casa está situada, não é isso? E o legal é que a gente pode pensar também que, além de cores, tem também alguma relação com relação até à disposição de móveis, que pode estar colaborando pelo todo, né? Então, a gente pode pensar que luz, iluminação, né, a disposição dos móveis, isso tudo colabora para o bem-estar, não é isso? Assim, o melhor dos mundos é quando a gente consegue utilizar a luz natural ao nosso favor, vai construir uma casa. Mas se a gente vai, por exemplo, pegar um apartamento que já tem uma posição de janela definida, a gente tem que trabalhar o quê? O interior. E aí a gente pode trabalhar a luz artificial. Inclusive, tem até, joga na tela pra gente, por gentileza, tem um antes e um depois de um trabalho dela. Vamos conferir para vocês entenderem melhor como que funciona isso tudo. Olha só que legal. Olha o antes e o depois, fala pra gente. Isso aí é a aplicação na prática da neuroarquitetura. Aí agora a gente está vendo um banheiro que tem toda uma iluminação intimista para o banho. E aí é uma sala onde a gente trouxe um balanço, um ambiente de descanso, de relaxamento. E esse quarto, assim, o da esquerda é tudo que não se deve fazer. Muita coisa escura, muita coisa exposta. E o da direita é um quarto que traz total acolhimento. Eu quero estar lá nele agora, inclusive. Olha que delícia, gente. A iluminação, uma coisa a disposição, interessante, tudo. né? Eu não sei se isso aí deve intervir muito no seu trabalho, mas as pessoas falam assim, eu quero uma cozinha bem gostosa, porque é onde que as pessoas ficam muito tempo, né? Também, não? né? Sim. Ali fazendo a comida, conversando, batendo um papo, né? Então, a cozinha tem que ser um lugar gostoso.
A cozinha hoje não é um ambiente separado. A É cozinha, verdade, na né? verdade, ela é o centro ali das atenções. É verdade, né? Onde as pessoas, onde acontecem os encontros, né? Doutora Germana, um banheiro, né, doutora Germana? Você sabe que eu nunca fiz nunca aceitei fazer o que muita gente faz aí. Vamos para o mato, numa cabana, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não, falei assim, não, porque quando eu penso de manhã cedo, num lugar que não tem um banheiro com conforto... O mínimo de conforto, né? É verdade. Eu não quero ir para o mato de jeito nenhum. Verdade. Deve ser um negócio gostoso, ter um banheiro bom na casa, né? É um dos momentos que as pessoas vivem, né? Aí o relaxamento, a gente coloca a luz ideal, muita gente acha que tem que colocar a luz branca ou que tem que fazer um banheiro muito iluminado. A gente precisa de muita luz para quê? Para fazer barba e para maquiar. Mas na hora que a gente está tomando banho, se você quiser tomar aquele banho no final do dia, coloca uma luz bem pouquinho ali, porque aí você já vai o quê? Desconectando, relaxando. E isso é a neuroarquitetura. Muito bem, gente. E se vocês quiserem saber mais sobre ela... Acampar nunca, né? Por causa do peso no problema do banheiro. Verdade. Ô, pessoal, então se vocês quiserem saber mais sobre a Germana Lara, é Germana Lara Arquiteta, tá, gente? Também tem esses dois, né? Isso. Tem o Lark, pode falar de novo? Pode. Lark Arquitetura, que lá a gente vai dar várias dicas, vocês vão conhecer os projetos. Muito bem, tem essas duas redes sociais. Então, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Acira, eu que agradeço, Ellen. Beleza, e lembrar que um bom ambiente para um dia como hoje, Dia dos Namorados, nada melhor, não é? Sim. É isso aí, né? Muito bem, muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta. Pois é, estamos aqui pela TV Horizonte. Hoje, dia 12 de junho, é o Dia dos Namorados. E o nosso repórter Giovanni Rodrigues foi às ruas saber o que o pessoal acha, né, do Dia dos Namorados. E, inclusive, com as compras, com as homenagens. Vamos ver? Olá, Sueli, olá, sim, que bom estar com vocês aqui no programa nessa data muito especial, claro, é o Dia dos Namorados, viu? Esse dia especial aí para todos nós, né? Essa data coincide com a véspera do dia do Santo Casamenteiro, que é Santo Antônio. Olha, é um dia dedicado ao amor e aos namorados. É uma oportunidade muito especial para celebrar, né? Mas, claro, com uma conexão aí mais cultural e tradicional junto com Santo Antônio. A nossa equipe veio às ruas para saber o que as pessoas acham desse Dia dos Namorados. Muito especial. A gente revive muita coisa do passado, quando nós nos conhecemos, a nossa história. Então, para nós é sempre um dia muito especial, para a gente rever isso. Com certeza é um dia especial, ainda mais para mim, com a minha namorada. Mais um ano comemorando. E hoje eu não vou sair, não. Mas final de semana nós vamos sair, porque hoje fica lotado, né? É verdade. Já deixa aquele recadinho para sua namorada. Eu amo muito ela, a Alice Nikolski. Ela sabe disso. Me ajuda muito. Me faz progredir muito. E agradeço muito por ter ela na minha vida. Dia dos Namorados, ir em restaurante, ir no japonês, não dá para ir. E por falar em comércio, o Dia dos Namorados impulsiona significativamente as vendas, presentes como flores, chocolates, joias, roupas e eletrônicos estão entre os itens mais procurados. Além disso, serviços como jantares românticos também estão na lista dos apaixonados. E para você que nos acompanha, o que significa o Dia dos Namorados? É com vocês no estúdio. Pois é isso aí. Nós estamos recebendo aqui a Gabriela Martins, que é economista da FEComércio, não é isso, Suelen? Isso mesmo. Gabriela, conta pra gente, afinal de contas, como é que anda o comércio? É isso mesmo que igual a gente falou aí na matéria? É chocolate mesmo? Como é que está sendo o comércio, o aquecimento do mercado? Na verdade, o comércio está na empolgação total, o comércio está animado com o período dos namorados, que a gente não fala a data, é o período. Muitas pessoas já estão comprando há algum tempo, apesar de que quase 1/4 delas vão fazer as compras hoje. Tem muita gente deixando para comprar de última hora. Olha só. E realmente, os itens mais buscados são esses. São os chocolates, que é aquele produto de compra rápida, os perfumes, cosméticos, vestuário também muito buscado. Joias. Além também das joias, dos brincos escolares, as coisas que nós mulheres amamos. O Arthur já garantiu para a esposa dele já as joias. Gostei. Gostei, isso mesmo. Muito bem. E também tem o setor de serviços que ganha muito. Além dos restaurantes, a gente tem os
os bares também, os hotéis, os salões de beleza. Então é uma cadeia que sai ganhando. Final de semana, né? Num hotel fazenda, né? Para comemorar o Dia dos Namorados. Totalmente. Né? Realmente isso há uma busca muito grande para esse tipo de serviço. É realmente buscado pelos apaixonados por aí e os empresários aproveitam essa onda. Pois é. O Sistema Fecomércio antigamente comemorava o Dia dos Namorados. Por exemplo, Minas é o Luar dos Namorados. Tem esse ano, não, né? O Sistema S, né, o Sistema Fecomércio em especial, a gente tem feito muitos eventos em muitos municípios e provavelmente em algum município de Minas Gerais vai estar acontecendo o Minas ao Luar dos Namorados. E para quem tem interesse, você pode entrar até no site da Fecomércio, no site do Sesc, e pegar lá toda a programação, que com certeza sempre tem alguma coisinha. Legal. Beleza. Ô, Gabriela, inclusive a gente pode perceber também que as pessoas têm investido bastante nas redes sociais, não é mesmo? Para divulgar os produtos, as promoções. Muito. Boa parte dos empresários que a gente, quando vai perguntar, você vai fazer alguma divulgação? Responde sim, eu vou sim. E quando eu falo boa parte, é quase a totalidade, mais de 80% dos empresários têm essa visão e utilizam principalmente o WhatsApp, o Instagram, o Facebook e agora o TikTok também tem crescido muito. Olha só. Então os empresários, mesmo que tenham lojas físicas e não trabalhem com vendas online, eles usam a tecnologia, usam as redes sociais para promover o seu negócio. E os comerciantes esperam vender mais este ano do que comparado ao ano passado? Os empresários esperam vender mais esse ano. O Dia dos Namorados está com uma expectativa muito boa para o comércio, mas até o momento todas as datas comemorativas estão com uma expectativa muito boa. O Dia das Mães teve uma expectativa muito alta e superou. A festa junina também, o pessoal está super animado pelo período. Legal. E o Dia dos Namorados não foi diferente. E o próximo é o Dia dos Pais? O próximo agora é o Dia dos Pais, está chegando, acreditem. O ano começou um dia desse, a gente já está quase chegando em agosto. Mas o mês de junho também é um mês muito, muito festivo, né? Então, o comércio está sempre vendendo muito com o mês de junho também, Sim, né? A gente fez a pesquisa agora da festa junina, que é do mês de junho e julho, que também é um período muito importante por causa das festividades. Então, a gente tem quase 90% do comércio ele é impactado de forma positiva e esperam vendas melhores. Gabriela, mas hoje, fica aí um pouquinho, hoje o consumidor de gasolina ficou apavorado com os preços da gasolina nos postos da cidade, não é isso, João? João, tá fácil não, hein? Gente, não é fácil não. 5h54, saudar a Gabriela da Fecomércio, pessoa muito querida. E, falar com vocês. Tem gente que acordou hoje de manhã e se assustou com o preço dos combustíveis. A Rede Catedral, inclusive, deu uma passada em alguns postos de combustíveis aí para verificar os valores. Tinha litro de gasolina sendo vendido a R$ 6,39 em postos da Via Expressa, no sentido Contagem. R$ 6,39. Enquanto isso, tinha posto de gasolina vendendo a R$ 6,09, R$ 5,99. Então, uma diferença relativamente grande. Ninguém compreende o porquê desse aumento. Afinal de contas, Assir e Suelen, não aconteceu aquela chamada greve dos caminhoneiros tanqueiros. Eles pararam apenas por menos de 24 horas e não houve um desabastecimento. Agora, o porquê, né, do preço da gasolina ter saltado de uma hora para outra, né? Será que porque os Estados Unidos já pediu para esvaziar a embaixada dele no Iraque por causa de um possível conflito com o Irã? Porque teve um problema. O petróleo aumentou, né? Ontem, né? Por causa disso. Uma tensão entre os países, no Oriente Médio, como sempre, né? Mas é um aumento que não é nacional. Aliás, é um aumento apenas local que deixa muitos motoristas aí, infelizmente, chateados e com medo do futuro. Fato é que há esse aumento ainda sem explicação e não houve a greve prometida pelos tanqueiros, porque houve aí um acordo com a empresa distribuidora dos combustíveis para os postos. Ô, João, eu quero dizer a você o seguinte, se um cara, eu estava pensando hoje, se um cara tem um grande terreno, vamos supor que ele descobriu, não pode isso, né, porque é tudo do governo. Subsolo é governo federal. Ele descobriu lá no subsolo dele um poço de petróleo. Eu vou pegar o petróleo aqui, vou fazer uma refinaria para mim aqui e vou vender uma gasolina, vamos dizer, a R$ 2,50 o litro. Ele não podia vender. Não pode não. Porque o subsolo pertence ao governo federal, o governo precisa fazer extração. Você pode ter uma fazenda maravilhosa, se alguma coisa... O cara fala assim, o subsolo já é meu. O governo já me cedeu o subsolo. É difícil, é complicado. Né? Pois é, vamos embora, Até amanhã, gente, se Deus quiser. Vambora, Obrigada, né? João. É isso aí. Bem. Ô, Gabriela, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, E amanhã tem mais, né, Suelen? É isso mesmo, amanhã nós temos mais notícias aqui com o João da redação, com todo mundo aqui. E nós queremos contar com você, hein, Pois gente? é, e eu quero chamar daqui a pouco, às 19 horas, tem
o Placar Horizonte, um programa de esporte muito gostoso. Hoje nós temos Cruzeiro, temos Atlético, mas agora nós vamos rezar com Dom Valmor de Oliveira Azevedo, Mãe Maria. Até já. Até mais.